O prestígio e a desonra são como os temores. É como estimar as próprias aflições. Porque o prestígio e a desonra são como os temores. O prestígio eleva, a desonra aviúta. Temível é ganhar a desonra e perder o prestígio. Por isso, o prestígio e a desonra são como os temores. Estes versos falam de uma prisão tão antiga quanto a própria humanidade. Uma prisão invisível, sem grades, sem correntes, mas capaz de governar reis, eruditos, mendigos e imperadores. É a prisão da opinião dos outros. Lao Tse percebeu que muitos homens não vivem para o tal, vivem para o prestígio. E justamente por isso, vivem aterrorizados pela desonra. Venha, sente-se em silêncio por um instante, porque estes versos não falam apenas da sociedade, falam do coração humano. O prestígio e a desonra são como os temores. Prestígio não é apenas fama. Prestígio é toda a imagem que construímos sobre nós mesmos. É o desejo de sermos vistos como importantes, bem-sucedidos, inteligentes, admiráveis, espirituais e corretos. O ego alimenta-se disso, porque acredita que seu valor depende do olhar dos outros. A desonra é o oposto. É ser criticado, ser rejeitado, ser ignorado, perder posição, perder importância, perder a imagem construída. O ego teme isso. E por quê? Porque ele acredita que desaparecerá junto com sua reputação. Quem constrói sua identidade sobre a opinião dos outros, entrega sua paz às mãos dos outros. É como estimar as próprias aflições. Este verso é extraordinário. Lao Tse aqui pergunta: por que alguém daria tanto valor ao próprio sofrimento? Mas é exatamente isso que fazemos. Quanto mais valorizamos o prestígio, mais valorizamos também o medo de perdê-lo. Quanto maior a necessidade de aprovação, maior a ansiedade. Quanto maior o apego à imagem, maior o sofrimento. O ego fabrica a prisão e depois teme viver dentro dela. Aquilo que mais valorizas torna-se também tua maior vulnerabilidade. Por que o prestígio e a desonra são como os temores? Agora, Lao Tse responde: o prestígio eleva. Quando alguém é elogiado, o ego sobe, sente-se maior, mais importante, mais especial. Mas observe, essa elevação não é estabilidade,
é dependência. Porque agora surge uma nova preocupação: como manter isso? A desonra, a aviúta, quando vem a crítica, a perda, o desprezo, o ego cai, porque seu valor estava apoiado na aprovação externa. Então, a mesma pessoa que ontem estava nas alturas, hoje sente-se pequena. Quem sobe pela opinião dos outros, também cairá por ela. Observe como vive o homem comum. Hoje é elogiado, então ele se alegra. Amanhã é criticado, então ele se entristece. Depois recebe reconhecimento e infla-se novamente. Depois é esquecido e então esvazia-se outra vez. Sua paz oscila como uma folha ao vento, porque seu centro não está no tal, está na opinião alheia. Temível é ganhar a desonra e perder o prestígio. Aqui, Lao Tse revela a raiz. O sofrimento não vem da crítica, vem do medo constante da crítica. O verdadeiro sofrimento não é perder o prestígio, é viver tentando preservá-lo. Observe quantas pessoas já não vivem. Elas apenas administram reputações. Cada palavra é calculada, cada gesto é pensado, cada ação procura aprovação. Isso não é liberdade, é escravidão elegante. Quem vive para preservar uma imagem, deixa de viver a própria vida. Lao Tse não está dizendo apenas que o elogio e a crítica nos fazem sofrer. Ele está perguntando algo infinitamente mais profundo. Quem é esse que pode ser elevado pelo prestígio e diminuído pela desonra? Porque se você encontrar a resposta para essa pergunta, descobrirá que a prisão nunca esteve na opinião dos outros. Ela sempre esteve naquilo que você acreditava ser. Observe um recém-nascido. Ele não sabe o que é prestígio, não sabe o que é desonra, não sabe o que é sucesso e não sabe o que é fracasso. Essas ideias ainda não existem nele. Elas aparecem somente quando nasce um personagem. Pouco a pouco, o mundo começa a dizer: você é isto, você deve ser aquilo, você é inteligente, você é bonito, você é importante, você é um fracasso. Sem perceber, a consciência passa a vestir essas palavras como se fossem sua verdadeira pele, e nasce aquilo que chamamos de identidade. Mas Lao Tse observa algo extraordinário. Essa identidade nunca existiu na natureza. Ela é construída, é uma coleção de memórias, de opiniões, de comparações, de nomes
e de histórias. O tal jamais precisou dela. O prestígio não alimenta, ele confirma apenas uma ilusão. Existe uma razão pela qual o elogio produz prazer. Não é porque ele acrescenta algo ao teu ser, é porque ele fortalece a imagem que o ego construiu sobre si mesmo. Quando alguém te elogia, o ego sente alívio. Por um instante ele pensa: minha existência foi confirmada. Mas observe o paradoxo. Se sua existência precisa ser confirmada, é porque no fundo ainda não tens certeza dela. O prestígio não fortalece o ser, fortalece a dúvida. A desonra também é uma ilusão. Observe o outro extremo. Quando alguém te despreza, o que realmente foi atingido? Teu corpo continua respirando, o céu continua existindo, o tal continua fluindo, a vida continua acontecendo. Então, o que foi ferido? Uma imagem, apenas uma imagem. Lao Tse percebe que quase todo sofrimento humano acontece nesse plano invisível das imagens. As pessoas raramente defendem aquilo que são, defendem aquilo que imaginam ser. O prestígio e a desonra possuem uma característica curiosa. Eles não existem na natureza. Nenhuma árvore é prestigiosa, nenhuma montanha sente vergonha, nenhum rio preocupa-se com a reputação. O prestígio só existe onde existe comparação, e comparação só existe onde existe um ego separado. Por isso, Lao Tse não combate apenas a fama. Ele revela que tanto o prestígio quanto a desonra pertencem ao mesmo sonho. Ambos existem apenas enquanto acreditamos ser um personagem diante do mundo. O tal desconhece completamente essa divisão. Observe algo que quase ninguém percebe. A maioria acredita que sofre porque as pessoas a julgam, mas Lao Tse revela outra coisa. O verdadeiro juiz mora dentro de nós. Quando alguém te critica, quem sofre primeiro? A voz do outro ou a tua própria voz repetindo a crítica? Quando alguém te elogia, quem se embriaga? A voz do outro ou a tua necessidade de acreditar nela? Perceba, o mundo apenas toca a superfície. Quem produz a prisão é a identificação interior. Por que o prestígio produz tanto prazer? Porque ele promete uma coisa que jamais poderá entregar: permanência. O ego acredita: se todos me admirarem, finalmente estarei seguro. Mas nenhuma admiração permanece, nenhuma reputação permanece, nenhuma imagem permanece. Então,
o ego vive tentando tornar permanente aquilo que nasceu para mudar. É por isso que Lao Tse chama tudo isso de temor, não porque exista perigo no prestígio, mas porque o próprio prestígio gera imediatamente o medo da perda. Talvez este seja o ensinamento mais oculto desses versos. Enquanto você acreditar que é o personagem, viverá alternando entre prestígio e desonra. Mas quando começar a perceber tua verdadeira natureza, algo extraordinário acontece. O elogio continua chegando, a crítica continua chegando, mas ambos passam a tocar apenas o personagem. Já não alcançam o centro do teu ser. É como o céu. As nuvens podem ser claras, podem ser escuras, podem anunciar tempestade, podem anunciar um dia luminoso, mas nenhuma delas altera o espaço infinito do céu. Assim também é aquele que repousa no tal. Prestígio e desonra continuam existindo no mundo, mas deixam de definir quem ele é. Talvez Lao Tse esteja nos convidando a fazer a pergunta mais difícil de toda a jornada espiritual. Antes de você perguntar como deixar de sofrer com o prestígio e a desonra, pergunte primeiro: quem é aquele que precisa desesperadamente ser prestigiado? Permaneça em silêncio diante dessa pergunta. Não procure uma resposta imediata, porque talvez você descubra que aquilo que sempre buscou aprovação nunca foi tua verdadeira natureza. Era apenas uma sombra tentando convencer outras sombras de que realmente existia. E quando essa sombra finalmente repousa, o tal revela algo que nenhuma aprovação do mundo jamais poderia oferecer. A paz de não precisar tornar-se alguém para simplesmente ser. Agora, olhe para dentro. Quantas decisões você tomou apenas porque queria ser visto de determinada maneira? Quantas vezes deixou de agir por medo da opinião? Quantas vezes teu humor mudou apenas porque alguém te elogiou ou te criticou? Enquanto teu valor depender do olhar dos outros, teu coração nunca conhecerá o repouso. O sábio não rejeita o reconhecimento, mas também não depende dele. Se o elogiam, permanece o mesmo. Se o criticam, permanece o mesmo, porque seu centro não está fora, está no tal. Sua identidade não nasce da fama, nem desaparece com a crítica. O vento
pode tocar a superfície do lago, mas não alcança sua profundidade. Lao Tse está revelando que o prestígio e a desonra são dois lados da mesma prisão. Quem deseja intensamente um, inevitavelmente viverá com o medo do outro. Somente quem deixa de depender de ambos encontra verdadeira liberdade, porque seu valor já não vem da multidão, vem do alinhamento com o Tao. Para a tua vida, observe quanto da tua paz depende da opinião alheia. Aprenda a receber elogios sem te elevar demais. Aprenda a receber críticas sem te diminuir. E retorne frequentemente ao teu centro, onde teu valor não depende do aplauso nem da rejeição. Vai e lembra-te, o prestígio pode levantar o ego, a desonra pode derrubá-lo, mas nenhum dos dois pode tocar aquele que descobriu sua verdadeira natureza. Porque quem repousa no Tao já não precisa da aprovação do mundo para saber quem é.